Está assistindo esses dias o programa do Dr. Phil, um debate entre o Matt Walsh com um casal de promotores da causa do pronome neutro da ideologia de gênero. Eu acho que esse debate deve ser destrinchado em dois parâmetros aqui. O primeiro deles é o setting, o lugar onde ele se passa. Por quê? Porque isso está sendo um debate acontecendo em uma TV aberta. E vamos tentar destrinchar um pouquinho porque ele está aparecendo na rede de televisão, porque você vai ver que tem um paralelo interessante aqui no Brasil, paralelo até mesmo com as últimas edições do Big Brother. E por fim, eu vou passar aqui e analisar a ideologia de gênero por si e analisar seus aspectos, né? Analisar o próprio conteúdo do debate. Mas antes de começar com isso aqui, eu peço para vocês, para curtirem, compartilharem, se inscreverem, deixe o feedback de vocês porque é muito importante. Então, primeiro vamos analisar o fato disso estar sendo transmitido na televisão e como isso está sendo transmitido com a televisão. Porque veja, Dr. Phil é um programa assim que não é um programa inteligente, é um programa desses típicos programas de auditório dos Estados Unidos que são tanto sensacionalistas. Só que aí eles colocam algo sobre o rótulo de um debate intelectual. Mas veja, a intenção com isso não é propriamente gerar um debate intelectual. Quando essas grandes empresas, como a Globo, como o Dr. Phil, fazem quando trazem as pessoas que pertencem ao movimento LGBT, eles fazem questão de trazer as pessoas mais caricatas possíveis. Nunca é, sei lá, um cara de terno e gravata, alguma coisa do tipo, não. É sempre alguém que é um transgênero, propriamente dito, com cabelo longo, não sei o quê, ou se não, são aquelas figuras mais engraçadinhas. Por quê? Porque essas empresas, elas querem lucrar com o grotesco. E ao mesmo tempo elas querem proteção que dá a ideologia de LGBT para elas explorarem esse grotesco. Veja, se no passado o circo poderia trazer uma mulher barbada como uma atração, da mesma forma um canal de TV vai trazer uma mulher barbada como uma atração. Só que o que acontece? Eles se blindam com o discurso do movimento LGBT para fazer exatamente isso. Por um lado, a crítica conservadora vai ser repelida como homofóbica, por causa que aí você já tem aquele cabedal jurídico ideológico do movimento LGBT que vai dizer que não, você está dando espaço para essas vozes dissonantes. Eles fazem isso, mas na verdade eles querem audiência, esse lucro que vai trazer a figura do algo estranho, algo chocante para a sociedade. E por outro lado, eles dão um agrado para o movimento LGBT e seus afiliados. Você vê que hoje o pessoal de esquerda, que tradicionalmente criticava esses programas de auditório, criticava coisas como Big Brother, como representações da futilidade da nossa sociedade, de um capitalismo cada vez menos apegado a conteúdos elevados e cada vez mais próximo da massificação da cultura, acredite ou não, mas a esquerda tinha esse tipo de crítica, né? Eles tinham uma perspectiva que hoje consideraríamos até conservadora acerca da cultura. As pessoas queriam democratizar a alta cultura para os pobres e essa democratização acabou se tornando uma escravidão à massificação da cultura. Então a esquerda não tem mais cabedal intelectual e acaba justificando o próprio interesse em ver algo não ortodoxo justificado sobre a questão do movimento LGBT. Que no Brasil a gente vê claramente a mesma coisa, mesmo dentro do movimento LGBT, movimento feminista, por aí vai. Só você vê os memes que ele gosta de compartilhar. Um dos maiores destaques aí desses memes de esquerda, dessa esquerda pós-moderna, como a gente gosta de chamar, é a figura da Inês Brasil. E você vai me dizer que eles não usam a figura da Inês Brasil como uma figura que traz humor através do absurdo, do não ortodoxo, da mesma forma que um circo antes trazia a mulher barbada? É exatamente isso. As pessoas não querem admitir que é isso que eles estão fazendo, mas é isso que eles estão fazendo. E pelo fato de existir toda aquela atmosfera do ambiente LGBT, as pessoas não podem criar uma crítica à cultura de massa tal como ela está apresentada na frente de todos, para a bestialização e a estupidificação da cultura. Então, um programa que está chamando ali um cara para debater com uma mulher de barba se torna um programa intelectual. Quando na verdade é só é honestamente um espetáculo de horrores, né? Mas eu digo isso sem prejuízo com o conteúdo do debate, que para nós é relevante, mas como eu digo, eu acho que
o que me deixou claro nesse debate é como esse problema é algo resolvido de uma maneira extremamente simples. Se a gente for pensar em termos meramente lógicos, meramente intelectuais, o Matt Walsh, que foi chamado lá, executou seu serviço de maneira simples, não precisou pensar muito. E é exatamente esse o caso. Ele não foi chamado lá para, evidentemente, elaborar sobre um tema complexo, porque não é um programa inteligente. Ele está lá para representar a pessoa que vai contraditar a figura do homem barbado, né? Da mulher barbada. Mas ele traz aqui um argumento muito simples que calou, de fato, as advogadas do movimento da ideologia de gênero, e isso viralizou no mundo inteiro, né? Que ele só chegou ao seguinte: tá bom, você pode ser uma mulher, você poderia me dar uma definição de mulher? Aí eles responderam: não, cada um tem a sua definição e tal, e... Qual é a sua definição então, Matt Walsh? A Matt Walsh falou: não, mulher é aquela pessoa que tem todo aquele aparato biológico a qual se define mulher. Aí eles disseram: não, mulher não pode ser entendido como isso, porque cada um cria seu próprio conceito de mulher. Aí ele: não, você tem que me dar uma definição de mulher. Se você não me dá uma definição de mulher, você não tem como dizer que cada um se adapta a uma coisa chamada mulher, se essa coisa chamada mulher não existe, é algo inteiramente subjetivo. Se você não tem uma objetividade em algum ponto, isso aí eu estou explicando, decodificando o argumento. Se você não tem uma objetividade do algo que subjetividade está procurando ser, então essa figura objetiva não existe, você não está procurando nada. Você está se apropriando de alguma outra coisa e não quer reconhecer a existência dessa coisa como algo alheio a si. Entendeu? E algo que a gente precisa também começar a destrinchar é sobre os problemas disso em termos de direitos. Por quê? Por causa que essas pessoas agora, nós estamos tendo a advocacia do movimento trans, né? Contra agora, a gente já criou o tipo da homofobia, da qual eu tenho uma crítica imensa aqui no canal acerca da decisão do STF que comparou a racismo à homofobia, e agora estamos criando o da transfobia. Eu acho até interessante sobre esse ponto que eu tenho um amigo meu que ele sempre foi homossexual, um cara à frente daquela época, né, há uns 10 anos atrás mais ou menos, que ele chegava sempre das instituições que ele frequentava, sempre explicava pra todo mundo a diferença de homossexual, bissexual, não sei o quê. Aí hoje ele tava conversando comigo e me disse assim: rapaz, eu acho que pro padrão de hoje eu acabo saindo de homofóbico. Não que ele tenha deixado de ser gay, ele continua sendo, mas por causa que o movimento revolucionário deu mais um salto, que é o salto em direção ao direito dos trans. Então vamos tentar diferenciar aqui. Primeiro, o porquê o racismo é errado, e algo que eu concordo. Depois para a homofobia e depois para a transfobia. O racismo se torna algo errado porque a etnia, a cor de pele de uma pessoa não é algo que pode ser moralmente qualificado. Porque você não pode escolher ser branco, asiático ou negro. Você vai nascer com o que tem. Então, como não é algo moralmente qualificado, não é algo relevante você fazer críticas à pessoa devido ao seu tom de pele. Porque ela não escolhe aquele tom de pele, não é uma decisão livre e consciente, então não tem por que você debater sobre isso. E claro, não é um fator determinante para outras escolhas morais. Você vê aqui pessoas negras que são santas, pessoas asiáticas que são santas, brancos que são santos, então é um assunto que poderia morrer ali. Contudo, quando você entra ali no reino da homofobia, aí você tem um problema. Por quê? Porque a conduta do homem se deitar com outro, ou a mulher se deitar com outra, é uma conduta livre e consciente. Olha, você pode dizer que você tem um condicionamento biológico para as pessoas se sentirem atraídas e tal. Tá, condicionamento biológico. Mas você não faz isso o dia inteiro, você não transa o dia inteiro. Quando você vê o que há real de debate, de discordância acerca do homossexualismo, não é o que está no fundo da sua cabeça, mas é só essa transfiguração em uma atitude real que você decide fazer. Então, na medida que você pode fazer uma crítica, por exemplo, a uma pessoa que come cheeseburger demais e come batata frita, você pode, no mínimo, discutir o assunto do relacionamento homossexual. Isso é proveitoso ou não é? Porque assim, o que é que impede de uma pessoa debater o assunto até para saber se não existe um benefício em seu favor para que ela vire gay, ou o contrário. Esses benefícios e malefícios que podem haver nas condutas
fazem parte importante do debate moral e por isso é relevante que exista liberdade para as pessoas criticarem ou deixarem de criticar. Por isso a homofobia se torna um tipo absurdo e não necessariamente uma conduta reprovável. No máximo, ela poderia servir como uma forma qualificadora, ou seja, caso vocês não conheçam direito, a qualificadora é uma forma de você poder aumentar a pena de uma pessoa por um crime. Então poderia ser uma qualificadora para indicar que algum crime, por exemplo, um homicídio, por ter uma motivação tão idiota, mereceria uma pena mais grave. Isso já existe no nosso direito, ou seja, se você comete um homicídio por uma razão relevante, você foi provocado, foi no meio de uma briga, claro que o pessoal vai considerar diferente de você matar qualquer pessoa na rua. Então acho que poderia a homofobia ser uma qualificadora de, sei lá, um tipo de homicídio. O cara matou o cara por um motivo idiota, porque não tem nenhum motivo para se matar uma pessoa devido à sua escolha sexual. Isso aí também é uma posição bem clara. Ou destratar de alguma outra forma que seja significativa. E aí você pode tornar essa conduta como uma maneira de tornar pior, de uma forma de desestimular que as pessoas cometam agressões injustas, entendeu? Então isso aí é o que eu acho com relação ao tipo homofobia. Mas indo para transfobia, você vê a revolução tocando num ponto ainda mais complicado, que é o seguinte: se na homofobia você proíbe o questionamento sobre uma conduta moralmente qualificável, quando você proíbe a transfobia, você não somente está proibindo uma crítica sobre a conduta qualificável, ou seja, uma conduta que você escolhe livremente ser ou não ser, você tem uma decisão porque você é um ser humano, você é uma pessoa livre, como também você obriga todo o resto da população a participar no seu comportamento. Você passa, que assume, sei lá, que você é um homem e assume ser uma mulher, você, ao mesmo tempo, quer obrigar todos ao seu redor a reconhecer e participar na sua escolha livre e consciente. Então você tolhe a liberdade das pessoas e a liberdade de consciência das pessoas. Então, eu vou tentar definir de maneira mais simples. Você cria uma fantasia para você e você está obrigando agora, através do poder do Estado, todas as pessoas ao seu redor a participarem de sua fantasia. Então, é uma atitude que se transfigura cada vez mais em uma ditadura mais profunda. E quando você chega com o tema propriamente dito daquele debate, que era a linguagem neutra, você chega a um ponto em que não somente você está obrigando as pessoas a participarem da sua fantasia, mas modificarem fundamentalmente a linguagem que as pessoas usaram para se comunicar nos últimos séculos, ou até mesmo milênios, só para agradar a sua fantasia. Então, você está obrigando as pessoas a criticar você está obrigando elas a participarem de uma fantasia que você inventou, e você está obrigando até mesmo a elas edificarem obras de seus antepassados. Você percebe que isso é meio que uma divinização da subjetividade de um grupo minoritário de pessoas. E por isso mesmo, a resposta mais básica a ser dada é a simples reafirmação de que a gente não pode permitir uma subjetivização absoluta, mas sim lembrar as pessoas que existe algo como uma verdade objetiva acerca das coisas, e essa verdade objetiva, ela não é uma mera afirmação grosseira ante você. Não, essa realidade objetiva serve para resguardar você e para resguardar todas as pessoas ao seu redor, para não deixar que o subjetivo de cada um possa ser usado para engolir os outros. Então era esse o comentário que eu precisava fazer. Espero que vocês tenham se interessado, compreendido completamente. É um tema meio espinhoso, né? Porque como isso envolve alguns tipos penais, o próprio fato de eu estar elaborando racionalmente esses negócios pode, na cabeça de alguns malucos, incitar associações ao próprio crime inventado ilegalmente, né? Pelo STF. Então convido vocês também a verem o vídeo Homofobia comparado ao racismo, que está aqui neste canal. É um vídeo bastante interessante. E é isso aí, muito obrigado pela atenção. Peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem. Sempre muito importante vocês deixarem seu feedback. Muito obrigado e até a próxima.